Bom, vamos tentar implementar isso no Excel agora e ver como que é realmente fácil. Então, nossa equação, eu já estou com ela até decor na cabeça, né? É x ao cubo menos 9x mais 3 igual a zero. Então, essa é a equação que a gente está tentando resolver, correto? Então, a gente vai colocar aqui, a gente vai ter o nosso k, que é nosso contador de iterações, o nosso x, que é as estimativas para a resolução da nossa equação, certo? Vou tentar deixar cada vez maior aqui para vocês conseguirem ver bem. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Aí, kx e o nosso f de x, que é onde a gente vai calcular, né? Onde a gente vai avaliar se a gente para ou não. Bom, como aqui só tem um parâmetro para começar a buscar, vamos colocar aqui o nosso x0 é igual... A gente estava usando o intervalo 0 e 1 para buscar essa raiz, né? Tanto faz, podemos colocar 0 ou 1. Vamos colocar aqui 1 como nosso intervalo para buscar essa raiz. Nosso intervalo não, nosso ponto. E nossa tolerância, agora vai ser igual a 10 a menos 3. 10 a menos 3. Eu vou de cara numa tolerância que é bem mais baixa, porque eu confio nesse método. Eu boto fé nesse método. Bom, o que esse método precisa? A gente tem, né, que o nosso xk mais 1 é igual a xk menos f de x sobre f' de x. Tudo bem? Bom, então a gente vai ter que calcular o f' de x. Aí, a parte ruim do método. Bom, a gente consegue calcular, se esse é o nosso f de x, a gente consegue calcular nosso f' de x, porque isso é um polinômio, é bem fácil, né? Derivando x ao cubo dá 3x ao quadrado, derivando menos 9x vai dar menos 9, derivando 3 não vai dar nada. Então, para facilitar aqui nossa vida, eu acho que eu posso escrever uma função aqui para x e para f de x. Eu já vou deixar aqui para a gente conseguir calcular as coisas fáceis. f' de x. Bom, f de x é igual a x ao cubo menos 9 vezes x mais 3. Então, se eu colocar aqui, eu lembro que se eu colocar 0, dá 3. E nosso f' de x é igual a 3 vezes x ao quadrado menos 9. Eu coloco isso aqui. Já começamos vendo um erro, um problema do programa, né? Como que deu dividido por 0? Eu não dividi nada. Dividi alguma coisa? Onde que tinha dado dividido por 0? Não tem nem divisão aqui para dar. Ah, não, elevado a menos 9. Não, elevado ao quadrado. Menos 9. Agora sim. Vamos ver. 3 vezes 0 elevado ao quadrado, 0, menos 9, menos 9. Está corretíssimo. Então, vamos lá. A gente consegue já calcular, a partir de um x0, calcular nosso f de x, nosso f' de x, e aí falta só a gente calcular qual que é o nosso próximo x. Nosso próximo x vai ser x menos f de x sobre f' de x. Daria até colocar aqui o xk mais 1, né? Para a gente não ter que ficar calculando tanto. Então, vai ser x menos f de x sobre f' de x. Eu não queria usar muito o Excel para fazer essas coisas para vocês, que vocês não gostam, mas aqui ficou tão fácil que não dá, né? Então vamos lá, vamos começar nosso processo iterativo. Vamos supor que a gente tem nossa função lá, a gente está na iteração 0. Vamos centralizar tudo isso. A gente está na nossa iteração 0 e a gente quer dar uma estimativa inicial. Tanto faz a estimativa inicial. Eu vou dar a estimativa inicial 1. Por que 1? Porque a gente estava usando 1 no método da bissecção.
Então, se a gente vai dar a estimativa inicial 1, a gente vai aplicar na função f de x e ver o valor, 3. Então, vamos colocar 1 aqui então. Menos 5. Então, o nosso f de x é menos 5. Tudo bem? Então, o que a gente faz a partir de agora? Menos 5 é um bom valor para a gente? Não é, né? Porque a nossa tolerância é 1 vezes 10 a menos 3. Então, a gente não pode aceitar 1 como raiz. 1 não é solução dessa equação para a gente. Então, o que a gente faz? O que o método de Newton fala? Simplesmente aplica esse valor 1 dentro dessa fórmula aqui, que você vai conseguir um valor um pouco melhor, normalmente. Ou se está no caminho para conseguir um valor um pouco melhor. Então, o que a gente vai fazer? 1 menos f de x, quanto vale f de x? Menos 5, sobre f' de x. Quanto que vale f' de x? A gente aplica 1 aqui. 3 vezes 1 ao quadrado, 3 menos 9. 3 menos 9, menos 6. Menos 6. Só que já está calculado aqui para a gente, né? Então, a gente calculou f de x, calculou f' de x, e agora é só a gente resolver essa equação aqui. Resolvendo essa equação aqui, dá 0,167. Então, o método diz que a gente continua as nossas iterações, a gente vai continuar as nossas iterações aqui, em k igual a 1, só que em vez de x igual a 1, a gente vai usar esse resultado aqui, 0,167 como estimativa. 0,167 como estimativa da nossa, do nosso método. E aí a gente pode voltar e calcular as coisas aqui. 0,167, se a gente calcular, a gente vê que o f de x, ou seja, aplicar esse 0,167 aqui nessa equação, então 1,67 ao cubo, 0,167 vezes 9 mais 3, vai dar então um f de x de 1,502. 1,502. E aí a gente faz nosso teste. Esse valor aqui é bom para a gente? Bom, ele está muito acima da tolerância ainda. É menor do que o valor de cima, mas ele está muito acima da tolerância ainda. Então, o que a gente faz? A gente continua no método. A gente joga esse x aqui nessa equação e calcula. 0,167 menos f de 0,167, que dá isso aqui, 1,05. Sobre a derivada disso, que a gente até automatizou para calcular aqui para a gente, mas era só jogar aqui. 1,67, 0,167 ao quadrado vezes 3 menos 9. Dá esse valor aqui. E aí, jogando aqui nessa equação, então vou colocar aqui 0,167 mais menos f de 0,167, que dá 1,502, sobre a derivada da função avaliada no ponto 0,167, que dá aqui, a gente já automatizou para calcular, menos 8,916. Avaliando tudo isso, a gente chega no valor final, que é esse valor que está aqui em cima, 0,335. Então, a gente vai pegar, vai iniciar uma nova iteração, a iteração 2, e vai avaliar no ponto 0,335. E aí, a gente avalia nosso f de x, 0,335. Olha o valor do nosso f de x, 0,023. 0,023. A gente teve um bom ganho, né? Olha a nossa raiz, já está quase aceitável. Olha a nossa tolerância aqui. Ainda está muito mais alta que a nossa tolerância. Então vamos fazer mais uma vez. Eu vou fazer rapidinho aqui. Pego, vou iniciar a iteração 3. Na iteração 3 eu vou usar isso aqui como minha estimativa. Então vou dar um igual e colocar isso aqui. Tudo bem? E agora eu vou avaliar como que vai ficar. 0,023.
É isso? Não, gente, eu coloquei errado. Na verdade, desculpa. Opa, deixa eu refazer aqui. O nosso novo x não é esse aqui, né? O nosso novo x é esse aqui. Então, na nossa iteração 3, a gente vai lá e coloca 0.338. E aí sim a gente avalia esse valor, 0.33 em vez de 5, 8. Olha o valor do nosso f de x. Menos 0. Menos 0. Que valor que de f de x que é menos 0? Vamos ter que dar mais precisão nisso daí. 0.00. Se tiver mais um 0, a gente consegue... Deixa eu aumentar isso aqui também. Opa! Eu estava tirando casa em vez de dar casa. Vamos dar casas decimais para esse valor aqui. 0.003. Então, 1 vezes 10 a menos 1, menos 2, menos 3. Menor que 10 a menos 3. Então, o nosso valor foi satisfeito. Então, isso aqui, esse valor, 0,338, ele é raiz da nossa equação. A gente pode usar o valor 0,338 como raiz da nossa equação. Tanto que, se for olhar aqui, nem mudou, né? Nem mudou dentro da precisão. Você teria que aumentar as casas. 0,37. Se eu quisesse uma nova, né? Uma nova iteração, para chegar mais precisamente ainda, eu poderia colocar 0.3376. Olha aí o nosso valor de f de x. Então, nesse caso aqui, dentro da nossa tolerância, a gente aceita que o nosso x aproximado para a nossa equação seja 0,338. 0,338 é a solução aproximada da nossa equação frente às limitações que a gente impôs. Essa condição inicial e essa tolerância. Beleza, pessoal? Obrigado, então. E na próxima aula a gente vai implementar isso aí em Python. E a gente poderia ter automatizado isso aqui no Excel, né? Eu fiz aqui só para a gente fazer mais simples, mas vamos dar uma devaneada rapidinho na aula aqui. Vamos colocar essa célula para calcular f de x automático aqui. Eu vou adaptar rapidinho. O f de x eu vou calcular automático, certo? Está aqui calculado o f de x. Então, isso aqui, em vez de pegar o valor daqui, ele vai pegar o valor dessa célula aqui. Então, eu coloco f de 0, ele já calcula aqui. F de 1, ele já calcula aqui. Tudo bem? E vamos colocar para ele calcular o valor de xk mais 1 já. Espera aí que não está certo, tem que puxar essa célula aqui para cá também. Isso, agora está certo. De 1 vai dar 5 e de 0 vai dar 3. Perfeito. E vamos puxar esse valor aqui, que é o valor essas outras coisas aqui, eu vou puxar para cá e eu não vou usar praticamente o valor da derivada para nada. Eu vou deixar ele aqui de ladinho, ele vai entrar só no cálculo. Eu vou calcular o valor de xk mais 1. Então eu vou sumir com essa célula aqui. Eu só vou ocultar ela para ela não atrapalhar o nosso raciocínio. Então olha aqui. Então olha que coisa, eu coloquei aqui o valor de k, de x, de f de x e de x mais 1. Então o nosso valor de x mais 1 sempre vai ser o valor anterior. E o valor do k sempre vai ser o anterior mais 1, né? Então agora a gente pode arrastar e pode arrastar. E a gente tem um x que está faltando vir para cá ainda. Esse x é esse x aqui. Isso. O que está faltando na minha célula? Deixa eu abrir aqui que eu coloquei alguma coisa. Eu não vou poder ocultar aquilo ali, vou ter que desocultar. Porque vai ter que sempre calcular f de x também. Vamos deixar junto. Pronto. Então, ó, olha que coisa legal. Agora eu posso arrastar tudo isso
E olha aí, eu tenho automático o meu método sendo feito. Olha como é um método simples. Vou deixar aqui sempre 8 iterações automático. Então, se eu desse outro chute inicial, por exemplo 1, ia convergir para o mesmo valor. Olha que legal. Se eu desse 2 de chute inicial, ia convergir para o mesmo valor. Só ia levar um pouquinho mais de iteração. Ó. Foi na 4. Se eu desse 5 de chute inicial, o que aconteceu? Eita porra. Foi lá para o infinito. Depois a gente explica. Depois a gente vê esses problemas por que vai para o infinito. Ou é só erro de número aqui, né? Tá usando um número muito grande. Vamos deixar aí por... Vou dar um spoiler de problema com vocês. Um problema muito grande que acontece com esse método. Mas que é fácil de evitar, principalmente no Python. Como que é a fórmula desse método? Nosso x, k mais 1 é igual a xk mais f de xk sobre f' de xk. Vamos supor que meu gráfico ele tem essa forma aqui. E eu chego aqui, ó. Quanto que vale a derivada aqui? Vale 0. A inclinação da reta é 0. E se a inclinação da reta é 0, o que acontece com isso aqui? Isso aqui vai para o infinito. E aí? Mas dá para resolver. Então, beleza? Na próxima aula vamos implantar isso aqui em Python.